Quem nunca ouviu a expressão música para os nossos ouvidos? Ela significa que algo soa bem, prazeroso, gostoso de escutar. Mas a forma de ouvir música vem mudando devido às inovações tecnológicas. O futuro do mercado fonográfico inicia uma série de programas sobre tendências do mercado e como elas estão se desenvolvendo no estado do Rio. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o empreendedor cultural Léo Feijó e o gerente Brasil da Alta Fonte, Fábio Silveira. Dados da Associação Brasileira de Produtores de Discos revelaram que o faturamento das gravadoras brasileiras com a música digital ultrapassou a venda de CDs, DVDs e LPs. Hoje, as pessoas podem baixar suas músicas no seu aparelho de celular, através da internet e de outras plataformas e aplicativos. Diante desse cenário, como o mercado está se ajustando para seguir essa tendência? Vamos ver a entrevista. O diretor executivo da União Brasileira de Compositores, Marcelo Castelo Branco, realizou uma palestra na Universidade Católica PUC-Rio, apresentando o mercado da música atualmente, o que mudou dos anos 80 para cá e de que forma artistas, compositores e produtoras estão se comportando diante do consumo digital pela música. Eu acho que é muito cedo ainda no mercado digital, particularmente no Brasil, mas ele ainda é muito novo, né? Existe uma certa ansiedade de transformar em realidade econômica, muita coisa que ainda não existe, porque ainda não existe massa crítica, não existe escala para que isso aconteça. Mas eu acho que com um pouco de paciência e um pouco de sorte e bastante trabalho, acho que rapidamente, como a gente está vendo já os números que o Brasil apresenta em comparação com o restante do mundo, rapidamente a gente vai ver um mercado muito sólido, como você já está vendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, alguns países da Europa, na Suécia, que 10 anos depois voltou a ter voltou a ter o mesmo tamanho de mercado de 10 anos atrás, a Alemanha que voltou a crescer. Se você olhar todos os parâmetros internacionais, é de crescimento, um crescimento muito acelerado pela música digital, principalmente pelo streaming, né? E quem ficar em casa reclamando, enfim, ou meramente só questionando, o questionamento é muito bem-vindo. Acho que é importante os artistas e toda a classe questionar e buscar mais informações e buscar mais transparência nos serviços e em tudo que está à nossa disposição, mas você tem que ir à luta, tem que trabalhar e as coisas vão acontecer. Eu sou muito otimista em relação a isso. Ele explica ainda que existem diversos caminhos que podem ser aproveitados pelas novas tecnologias e pelo mercado audiovisual. Mas não basta ter boas ideias, a execução delas é fundamental. A marca desse novo tempo que a gente está vivendo é que existem vários caminhos, várias possibilidades de modelos de negócio, todos eles têm a ver com interação com outras formas de entretenimento. Por exemplo, a música é uma forma acessória, né? Ela está presente no videogame, é a única forma de entretenimento que está presente em todas. Ela está presente no videogame, está presente na televisão, está presente no rádio, está presente no comercial de televisão, está presente no cinema. Então você tem que ser criativo de expor e tentar caminhos de exposição da tua música diferentes daqueles caminhos que você tinha à tua disposição no século passado, né? Hoje, se você conseguir colocar, hoje com a explosão do audiovisual, por exemplo, no Brasil, é um grande mercado de exposição de música, né? Hoje existe muito mais produção de séries brasileiras. O mercado audiovisual brasileiro, que está tendo um grande incentivo, precisa de música. Vamos trabalhar esse mercado. O cinema brasileiro cresceu muito, precisa de música. Vamos trabalhar esse mercado. Fora o mercado já tradicional da televisão, fora o de rádio, fora a plataforma digital, fora o playlist, que é a nova rádio nas plataformas digitais. Então, você não pode ficar passivo, você tem que tentar entender, decifrar o que está à tua disposição e trabalhar. Você hoje tem uma oferta, uma demanda de música muito grande, muita disponibilidade de música nas redes e é muito difícil você atrair a atenção do consumidor. De que maneira ele presta atenção para você? De que maneira você se destaca do que está do teu lado? E de que maneira você transforma aquela atenção momentânea num negócio real, né? Num negócio, de que maneira você transforma a atenção online num negócio offline? São perguntas que estão se tentando responder nesse curso que está sendo oferecido pela PUC, né? Pois é, o curso é um programa que já está na 9ª edição, então mais de 350 alunos já foram certificados nesse curso. E eu acho que o que atrai as pessoas geralmente para lá é entender esse novo momento do mercado da música, né? O impacto do digital foi super forte, como disse o Marcelo Castelo Branco. Há poucos anos, na verdade, a venda digital ela não era ainda, né, a maior parte do mercado, e a gente está vendo uma transformação muito rápida. Então o músico, o artista, o produtor, a pessoa de comunicação e marketing ou que se interessa por direito autoral está se perguntando para onde vai esse mercado, como é que eu posso me inserir nele.
Então a proposta do curso é justamente essa. E ele fala de streaming. O que é isso? Como é que o streaming vem mudando essa realidade da música? O streaming ele tem, na verdade, um papel muito grande de ter dado uma grande virada no sentido da forma como você consome música, né? É um momento em que você deixa de consumir a música comprando ela diretamente e tendo ela ou num suporte físico, num CD ou vinil, ou no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, e você passa nesse momento a usufruir dela na nuvem, né? Ela está por todo lugar. E aí nascem os modelos all you can eat de música, tudo que você pode consumir naquele universo, né? E isso é uma mudança de paradigma muito séria, muito grande, e que está impactando a indústria da música como um todo agora. Porque a pergunta que fica é como você pode ganhar com isso, né? Exatamente. Como é que você pode sobreviver de música? Pois é, você tem alguns aspectos interessantes, quer dizer, a música ao vivo continua sendo ainda uma fonte de receita importante para o músico, né, sem dúvida. E aí você começa a analisar questões estruturais do mercado de música do estado do Rio de Janeiro para entender como é que você pode fomentar a expansão, né, desse segmento para que o músico possa ter mais oportunidade. Por outro lado, ele não pode deixar as redes sociais ou as plataformas de streaming de lado, ele tem que saber atuar na divulgação do seu trabalho e ele tem que monetizar o seu trabalho, seja com vídeos, seja com áudio, né? Enfim. E entendendo realmente a indústria do audiovisual como um mercado muito importante que ele tem que atuar também, né? Isso é um ponto bem interessante porque as plataformas de streaming elas dão hoje para o músico independente, para o usuário, a possibilidade de o consumo de música ser um consumo social também. Então, pela primeira vez, a gente está vendo a possibilidade de você consumir e, às vezes, por ferramentas deles, escutar músicas ou discos que acabaram de sair junto com seus amigos que já curtem aquelas músicas ou aqueles mesmos discos que você. Na verdade, você também transforma esse cantor, esse autor, num personagem, né? Numa personagem que tem que interagir o tempo todo nas redes sociais e em outros espaços. A gente tem visto movimentos interessantes de ocupação de praças, né, de espaços públicos, sobretudo aqui na cidade do Rio de Janeiro, assim, isso é super saudável, né? A cidade tem essa vocação para música, para dança, para festa, enfim, né? Para vivência ao ar livre. E isso vai gerando, de certa maneira, um público que vai ficando fiel a esse trabalho e depois acaba se pagando um ingresso, né, num palco, numa casa de shows para assistir esse artista. Então, ele vai, assim, criando seu próprio público, né? Tem outras maneiras também de você trabalhar isso, né? Quer dizer, a carreira do músico hoje, você pensar que muitas vezes ele não tem um planejamento estratégico, né? Então, acho que a gente tenta fazer isso também lá na PUC-Rio, dar um pouco essa visão estratégica de longo prazo. Vou pensar minha carreira não para amanhã, mas para 5 anos, para 10 anos, né? Como é que eu faço isso? É difícil para qualquer um no setor criativo, né? Mas na música também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Léo Feijó e Fábio Silveira. É importante entendermos como os consumidores estão enxergando o mercado da música. Quase não se fala mais em comprar CD. Nossa equipe de reportagem foi até as ruas para saber qual a opinião de jovens, músicos e aquela geração que ainda entrava na loja de discos para comprar seu LP. Vamos ver. Na verdade, eu nunca fui muito de comprar CD, assim, eu sempre gostei, eu não costumo ouvir discos inteiros, a não ser que o artista me interesse muito. Então, eu acho que o que mudou muito é que você pode pesquisar artistas de lugares longínquos, de países africanos, do interior do Brasil, que antes você não tinha acesso nenhum, você não sabia nem que a pessoa existia. Hoje em dia, se eu estou lendo uma matéria no jornal sobre música e cita alguém, eu já vou procurar essa pessoa, vou saber o que ela fez, aonde ela tocou, se isso vai me interessando, eu vou ampliando essa pesquisa e assim vai. Eu costumo vir aqui quase todo dia no centro. Eu costumo entrar aqui nessa loja 2 vezes ao mês, já levo 3 CDs, 4 CDs mais ou menos. Mas tenho costume também de baixar a música porque é muito fácil, né? Hoje em dia o acesso à música na internet é muito fácil. Tu bota o nome da música no Google, tu baixa em MP3 e rádio, bota no celular, carro, Bluetooth, tudo ajuda, né? Fica muito mais fácil para você do que ficar tirando, botando CD. Eu gosto. Acho o vinil também muito legal. Apesar de não ter, eu lembro toda a minha infância de vinil. Ficava com CD, com disco, né? LP. Eu consumo música normalmente escutando rádio ou pela internet, baixando música. Com a evolução da tecnologia, com esse novo meio de utilizar música por streaming, por exemplo,
dá uma certa liberdade para as pessoas utilizarem mais como quiserem e usarem como quiserem, onde quiserem, de um jeito misturado, de mais fácil, mais adequado àquilo que elas querem fazer no momento. Eles falaram muito de acesso, né? De acesso à música, de conseguir estar perto do artista que está fazendo. Mas como é que as gravadoras estão se adaptando e mudando o perfil para poder atender a esse consumidor? Primeiro, tentando ter um contato mais direto com esse público, entender um pouco mais o que esse público busca e quer, né? Hoje, antigamente, você fazia um hit que se comunicava com diversos públicos e diversas tribos. Hoje você precisa ter um rol de conteúdos e de artistas e de discos muito grande, porque os interesses se segmentaram, né? Como na Sonora, a questão do cara falando, eu quero ter acesso a artistas africanos, eu quero ter acesso a artistas de outros locais. Isso faz com que você aumente a diversidade, e quando você aumenta a diversidade, você automaticamente começa a se procurar e formar públicos diferentes e distintos. É por isso que a gente costuma dizer que o futuro desse negócio da música, ele está muito mais com os independentes do que com as grandes gravadoras. São os independentes que, se articulando, se tornando fortes e fortalecendo as suas cenas locais, vão fazer com que isso reverbere em outros lugares do mundo também. Mas como é que isso se comunica? A minha dúvida é com as mídias tradicionais, porque você também sente, há uma dificuldade desses independentes chegarem às mídias, às rádios, enfim. Você ouve sempre muito música mais antiga ou de grandes gravadoras. Como é que vai acontecer esse processo natural? Ou vai ser só simplesmente uma mudança de plataforma? Ele já acontece agora, na verdade, né? O momento que a gente vive é esse. Como você cria um hit sem depender do processo usual de rádio, TV, que era o que acontecia. Há alguns exemplos disso sendo feito hoje e de músicas que viralizam no YouTube, em diversas plataformas. Mas é um sistema que está no auge da sua transição, então é difícil a gente entender em que pontos isso vai se consolidar mais ou menos nesse sentido. Por enquanto ainda é um mistério aí nesse momento, que como é que vira um hit, né, dentro desse cardápio de músicas, formas de fazer diferentes. O hit ele sempre foi um mistério, essa que é a grande graça. Ele nunca foi uma fórmula secreta que, se você seguisse a risca, você chegaria ao hit. Então tem essa graça do universo da música que, por mais que você trabalhe dentro da sua proposta de marketing e da sua estrutura, o hit ele sempre vai ser algo imponderável, que vai juntar alguma coisa ali do zeitgeist daquele momento e vai se transformar em uma coisa que fala com todo mundo, né? E como a gente trabalha direito autoral nesse processo? Pois é complexo, é conexo, né? Para falar a palavrinha do meio, né? Mas eu acho que, só voltando um pouco à questão anterior, essa coisa de você ter uma facilidade muito grande, de ter as ferramentas de marketing para divulgar o teu trabalho, ao mesmo tempo que isso é uma facilidade, você chegar no teu público final, claro que sem uma estrutura maior fica mais difícil para você. Por isso, talvez que, né, as grandes gravadoras ainda tenham algum peso na construção desse artista mais popular, enfim, mais conhecido. Mas é uma tendência de que cada vez a gente tenha menos grandes artistas e mais artistas iniciantes ou de porte médio. Tô certo, Fábio? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa, uma coisa paradoxal, porque enquanto você pode falar para o artista, você tem tudo na sua mão para fazer, você ainda tem que falar para o artista, não tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque você simplesmente não vai conseguir dar conta de ser um artista, criar, tocar, produzir e dar conta de tudo isso. E nesse meio entra uma série de serviços e de oportunidades também, né? Exatamente, como é o caso da Alta Fonte, que é uma empresa, é uma distribuidora de música, né? Uma das maiores distribuidoras de música independente hoje do mundo e possivelmente a maior da América Latina hoje. Então, o nosso objetivo é justamente esse, entregar uma plataforma, uma ferramenta para os independentes, para que eles possam ter uma gestão muito simples, muito fácil e muito descomplicada da sua música e das suas vendas online, com relatórios bem feitos, acesso à informação o tempo todo, não nos interessa não passar informação, enfim, todo o pacote para que isso facilite. Na verdade, ele começa a ganhar mais poder sobre isso também, quer dizer, na medida que tem informação, ele consegue também se entender e entender o contexto em que ele está inserido. Muito mais. Por exemplo, você tem um disco distribuído pela gente, a qualquer momento você pode entrar na plataforma e, se você teve uma dúvida, poxa, aquele show que eu fiz no Rio, ele gerou um impacto na minha visualização no Spotify, por exemplo, e a plataforma vai te dar um relatório para você entender se isso te deu algum impacto ou não. Isso dá para o artista um mundo de informações,
Mas é aquilo que a gente falava antes. Não adianta o artista sozinho tentar decifrar esse mundo de informações. Por isso que, fora o próprio trabalho que ele pode fazer, ele ainda depende de muitos profissionais ao redor dele para dar conta disso. Um empresário, né? Exatamente. Um empresário, um assessor de imprensa, alguém que cuide das redes sociais dele de uma forma um pouquinho mais cotidiana e deixa para ele os grandes momentos de rede social. Enfim, há muitas outras oportunidades e é um mercado que agora explode em oportunidades para profissionais de diversas áreas e diversos sentidos. Isso aí é completar que muitas vezes o músico iniciante, ele não sabe, por exemplo, que precisa registrar a música dele, ele precisa se associar a uma entidade de arrecadação de direitos, né? Quer dizer, ele precisa ter toda uma série de serviços contratados mesmo. E é claro que essas plataformas mais atuais, elas facilitam todo esse processo, né? Online você consegue visualizar tudo. E essa transparência acho que realmente é uma tendência irreversível. Hoje é uma grande questão, todo mundo reclama que toca muito, né, na tal plataforma X e não recebe por aquilo, enfim, mas eu acho que isso vai ficar cada vez mais simples e mais transparente mesmo. A gente vai mergulhar um pouquinho mais em direitos autorais e outros assuntos no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Pensando em novos modelos de negócio e novos canais de distribuição, surgiu o Strombo, um projeto que estimula a capacitação e a inovação da indústria da música no estado do Rio. Música. O que te inspira a fazê-la? Paixão? Talento? A busca por novos sons? Alguns sabem fazer música. Outros sabem distribuir, produzir. Todos sabemos ouvir. Mas nos últimos anos, muitas coisas mudaram, o que afetou diretamente a cadeia produtiva da música. Compartilhar, download, redes sociais, games, celulares. E como viver de música nesse novo cenário? Mudanças sempre trazem oportunidades. Pensando nisso, nós do Banco Interamericano de Desenvolvimento, SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas escolhemos o estado do Rio de Janeiro por sua musicalidade e potencial criativo para receber um projeto inovador. Strombo. No dicionário significa uma concha. A concha é como uma caixa de ressonância que concentra e amplifica os sons. Para você de qualquer parte da cadeia produtiva da música do Rio de Janeiro, um projeto que atua na geração de novos negócios via internet e a partir das novas tecnologias. Tudo para que o Rio de Janeiro exerça plenamente a sua vocação para a economia criativa. E para que você possa encontrar novos motivos para continuar fazendo aquilo que gosta, Strombo, inspirando negócios em música. Você tá nessa também, né, Léo? Eu acompanho desde que, na verdade, o SEBRAE lançou um programa chamado Rede Rio Música, desculpa, né? Já faz muito tempo isso. E o Strombo foi um pouco o desenvolvimento dessa rede, né? E qual a importância, assim, primeiro, qual é a vocação? O Rio tem uma vocação para a economia criativa muito falada, muito divulgada, muito citada, mas é importante a gente falar, assim, quais são as áreas e por que música é uma base importante, né? Por que é importante não deixar esse mercado migrar para outros espaços? Por que a gente tem que estimular esse empreendedorismo aqui, local? Bom, sem dúvida, né? Porque eu acho que é uma vocação do Rio, a gente sabe disso historicamente, vários ritmos brasileiros, né, surgiram aqui desde o início do século passado, né, desde as raízes africanas e depois, enfim, a bossa nova, o próprio funk carioca, né, o rock Brasil também aconteceu muito no Rio. Mas a música não é feita, né, uma economia da música não é feita só de criação artística, né? Então a gente precisa realmente olhar para uma economia criativa que permita a música se tornar sustentável. Eu acho que o Rio é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como uma capital musical, né? A gente tem o Rock in Rio, que é um grande festival, mas tem também outras iniciativas que tem a música como, né, um eixo importante no interior do estado, vários festivais, Rio das Ostras, né, Jazz e Blues Festival. Búzios também tem. Búzios também tem, quer dizer, a gente está vendo várias iniciativas nesse sentido e festivais são plataformas importantes porque eles movimentam a economia local no turismo, né, enfim, na hospedaria, no transporte, na alimentação, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais nesse planejamento estratégico para o Rio se posicionar, de fato, como
uma cidade das maiores exportadoras de música na América Latina e no mundo, e também para um circuito de música ao vivo mais forte do que ele é hoje. A gente precisaria crescer uns 50%, eu acho, para dar conta de tudo que a gente tem de criação artística na cidade. Como é que a legislação, a base legal pode contribuir para esse processo e a própria política? Olha, eu acredito que de muitas formas. Uma delas, que é a mais imediata que me ocorre, é justamente tentando ajudar e fomentar espaços de pequeno e médio porte, onde a música possa acontecer, onde ela possa, de fato, se encontrar. Hoje, o nosso maior gargalo, que eu poderia dizer, do Rio de Janeiro como estado, são os espaços de pequeno e médio porte. Você tem casas de show muito grandes, você tem espaços para eventos muito grandes, para festivais do tamanho de um Rock in Rio, mas onde a música de fato acontece, que é o espaço de pequeno, principalmente de médio porte, a gente tem hoje deficiências na cidade. Então, quanto mais espaços pudermos ter para isso e facilidades para que esses espaços floresçam e cresçam, maior vai ser o retorno que a gente vai ter, e aí as cenas começam a acontecer de verdade na cidade. E aí a gente vê o desenvolvimento de fato. A gente poderia pensar, por exemplo, em regimes de apoio aos municípios, por exemplo, que queiram oferecer isenção de IPTU para casas que tenham música ao vivo. Né? Essa é uma das ideias, por exemplo. Uma outra ideia é você pode chamar um banco de grande porte, como o BNDES, e oferecer linhas de financiamento especiais para espaços que queiram implantar música ao vivo, ou seja, com todo o isolamento acústico, equipamentos de alto nível, né? Enfim, uma série de incentivos e estímulos a essa indústria que eu acho que poderiam ser de fato estimulantes, né? Hoje, no mercado da música, você pode acontecer estando nos serviços de streaming, nas redes sociais, mas principalmente estando na rua, tocando, fazendo shows. Isso é uma cadeia que hoje se retroalimenta e a gente vê artistas que vivem basicamente disso, que têm uma carreira inteira construída, que pagam suas contas no final do mês, vivendo nesse tripé, né? Redes sociais, serviços de streaming e casas de show. E sobre esse mercado que eles citam ali dos games e do cinema, né, como um todo, como a música pode entrar nesse espaço aí, que é tão importante que sempre ela é um acessório necessário, né? Sem dúvidas, eu acho que há uma carência, uma necessidade muito grande hoje de mais ferramentas que permitam que a música independente nacional apareça de fato para quem cria essas plataformas, para quem cria os games. Trabalhando na indústria da música já há muitos anos, eu sempre vi muito que as pessoas recorrem, esses profissionais que trabalham nessas indústrias, recorrem ao que já conhecem, né? Então, o que acontecia muitas vezes o trabalho de uma agência ou de uma gravadora independente ou de um selo é contra-oferecer, eu falar para você, poxa, eu queria muito ter essa música do Bob Dylan no meu filme, no meu game, mas ela custa R$30 mil. Será que não existe uma que eu possa pagar 10, mas eu vou dar uma baita exposição nesse espaço aqui? Então, é tentar achar programas e formatos de fomentar que essa música que está sendo produzida em uma escala nunca antes vista chegue até essas plataformas, de fato. E quando você descomplica o próprio acesso a esses fonogramas, né, enfim, ou a esses trabalhos, por meio dessas plataformas de direito autoral, você consegue usar mais facilmente. Muitas vezes ele quer usar no game ou na trilha de um filme uma música e não consegue nem achar o autor, não está registrada aquela música. Então ele perde essa oportunidade e o autor e o intérprete também. Né? Por muito tempo foi muito conveniente que a indústria da música fosse uma caixa preta, né? E hoje, na verdade, o que a gente vê é um movimento completamente contrário. De abertura e de transparência. Então, os preços têm que ser transparentes, a negociação tem que ser transparente, não adianta, esse modelo que existia até agora não tem como continuar. E quanto mais a gente fomentar esse novo modelo, maiores vão ser as oportunidades para os independentes. Já está chegando no final do programa, eu não queria deixar de falar do desafio de combate à pirataria. Como é que está nesse processo, né? Nessas novas plataformas? Como é que você consegue evitar que isso aconteça e que se dissemine? Tem uma coisa que eu acho que é muito simples, que essa revolução já aconteceu, né? Antigamente você queria um disco de um artista que você amasse, você às vezes gastava 5, 10 minutos entrando em links, e aquele link não funcionava mais, aquele link já foi desativado, naquele outro link lá, você já estourou a quantidade de megabytes que você podia baixar naquele dia. E o streaming ele veio justamente para isso, né? Ele falou para você, da sua cadeira, do seu celular, você escuta a música que você quiser, a hora que você quiser, você não precisa mais procurar em links por aí. Então você, na verdade, está estimulando, ou pela publicidade que está pagando, ou pelo próprio consumidor que está pagando, a música a ser sempre remunerada em qualquer situação que ela é escutada. E por um valor acessível para o consumidor final, né? Infelizmente a gente está chegando ao fim. Obrigada, Léo. Obrigada, Fábio. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente
Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo canal do YouTube na Alerj, www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.